Vamos começar agora a falar sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de finais da Copa do Brasil, que será o Atlético Mineiro. Bom, eu acho que, assim, olhando pelos adversários que o Flamengo poderia enfrentar, com certeza não é um confronto favorável para o Flamengo, principalmente se a gente for falar que a gente acabou de mencionar que o Flamengo é um time que tem que usar a Copa do Brasil com um time mais misto. Estamos reeditando a final da última Copa do Brasil, que foi Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo foi muito superior ao Atlético Mineiro nas duas partidas, tanto no Maracanã quanto no estádio do Atlético Mineiro. E novamente eles vão se enfrentar. Acredito eu que agora é completamente diferente, porque naquela ocasião era uma final e dessa vez é umas oitavas de finais. E é curioso que das últimas vezes que o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Flamengo foi campeão. Em 2022 o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro nas oitavas, foi campeão. O Flamengo no ano passado enfrentou o Atlético Mineiro na final, foi campeão. E mais uma vez o Flamengo terá o Atlético Mineiro no caminho. Na minha opinião, de todos os últimos anos, esse para mim é o Atlético Mineiro mais fraco dos últimos anos. O Atlético Mineiro até que conseguiu, nessa temporada de 2025, investir bastante, principalmente porque vendeu o Paulinho, e aí o Atlético Mineiro teve bastante dinheiro para investir, essa que é a verdade. Mas o Atlético Mineiro faz um campeonato brasileiro até aqui de meio de tabela. Não tá lá no topo, não tá brigando pelo título e também não tá brigando para ser rebaixado, tá ali no meio de tabela, e isso faz com que o Atlético Mineiro foque, sim, nas Copas. Acho que o Atlético Mineiro tá na Copa Sul-Americana, se eu não tô errada. Não, o Atlético Mineiro nem Copa do Sul-Americana tá jogando? Agora que eu fiquei na dúvida. Eu acho que o Atlético Mineiro não tá jogando. Não, tá jogando Copa Sul-Americana sim, tá sim. Tá jogando sim na Copa Sul-Americana, tenho certeza que ele tá sim. O Atlético Mineiro tá sim, tá jogando Copa Sul-Americana, tá jogando Copa Brasil e Brasileirão. Acredito eu que o Atlético Mineiro provavelmente nesta temporada não vai olhar, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, que o Atlético Mineiro começou mal. O Atlético Mineiro dessa temporada eu acho que não tem time para disputar o título do Campeonato Brasileiro, e é por isso mais ou menos que ele tá no meio da tabela, e aí ele vai novamente o quê? Focar nas Copas. E o Atlético Mineiro com certeza vai focar 100% na Copa do Brasil, ao lado, acredito eu, da Copa Sul-Americana. Não vai ser um confronto fácil, com certeza não será um confronto fácil, até porque o Atlético Mineiro pode até que coletivamente o Atlético Mineiro não esteja fazendo grandes jogos, e não está mesmo. A gente fez alguns jogos aqui do Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro não está fazendo grandes jogos. O Atlético Mineiro tem alguns bons jogadores que podem fazer a diferença, como o Hulk, como o Júnior Santos, como o Scarpa. O Atlético Mineiro tem algumas boas peças, mas eu acho que o coletivo do Atlético Mineiro até aqui na temporada não é um dos melhores do futebol brasileiro, eu posso falar assim. Acho que o Atlético Mineiro, acredito eu até que a torcida do Atlético Mineiro esperava um pouco mais do time até aqui na temporada. O Atlético Mineiro faz um bom campeonato mineiro, mas não consegue repetir no Campeonato Brasileiro. Nesse momento até que ele está vivendo uma boa fase. Mas o Atlético Mineiro não faz um campeonato brasileiro de encher os olhos, essa que é a verdade. O Atlético Mineiro faz um campeonato bem mais ou menos, e aí acreditou que ele vai focar na Copa do Brasil. E aí, diferentemente do que aconteceu na temporada passada, que a Copa do Brasil era muito importante para o Flamengo, o Atlético Mineiro, se a gente for olhar quando foi a final da Copa do Brasil, para o Atlético Mineiro nem era o maior título que ele podia vencer naquele momento, era a Libertadores. Ele jogou a final depois e perdeu para o Botafogo. Mas, para o Flamengo, aquela Copa do Brasil era muito importante. Por quê? Porque o Flamengo poderia ser campeão e se classificar diretamente para a Libertadores. Hoje a situação é diferente. O Flamengo enfrenta um Atlético Mineiro nas oitavas de finais. Acredito que o Atlético Mineiro vai com certeza colocar o máximo dos seus principais jogadores. E o Flamengo não, acredito eu que o Flamengo vai botar um time mais misto, o que obviamente vai fazer com que esse confronto fique mais equilibrado. E aí um ponto que a Mayara mencionou e que eu não gostaria de enfrentar e o Flamengo vai ter que enfrentar: gramado sintético. O Atlético Mineiro, nessa temporada, colocou o gramado sintético. A verdade é que, diferentemente dos outros gramados sintéticos, ao menos a gente assistindo, o gramado do Atlético Mineiro, na minha opinião, assistindo, é o melhorzinho em relação aos outros gramados. Acho que tem mais cara de grama, entendeu? Tem mais cara de grama. Mas, assim, o Flamengo é uma péssimo, cara. Essa que é a verdade. O Flamengo é péssimo. Tem que jogar em gramado sintético. Vai fazer esse time ter que jogar em gramado sintético. A gente sabe que o Flamengo, quando se joga no gramado sintético, não consegue fazer suas melhores atuações. Por mais que, por exemplo, contra o Palmeiras, o Flamengo joga muito bem. Mas o Flamengo se cansa muito quando joga no gramado sintético. E outro ponto que eu quero mencionar sobre o confronto entre o Flamengo na Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Muito parecido com o que vai acontecer com o Internacional. Por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo, assim, não tem a data certinha, tá, gente? Isso aqui é uma data base, mas não tem uma data certinha, porque a CBF, obviamente, ainda não revelou as datas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, da reta final do Brasileirão.
Mas do primeiro turno. Claro que o segundo turno também não tem. Óbvio. Então, assim, a data base que tá aqui, mais ou menos o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, se eu não tô errada, na 17ª rodada do Brasileirão, 17ª, mais ou menos ali entre... Aqui a data base é dia 26. E aí, no dia 30, que também é a data base da Copa do Brasil, as datas ainda serão reveladas, deixando bem claro, de ambas as competições, mas essa aqui é uma data base. No jogo seguinte, que será na Copa do Brasil, o primeiro jogo das oitavas finais seria a data base dia 30. Então, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na 17ª rodada. E no jogo seguinte, que é a Copa do Brasil, é quem? Atlético Mineiro. E aí, o Flamengo enfrenta o Ceará no Campeonato Brasileiro na 18ª rodada. Quem é o jogo seguinte? Atlético Mineiro. Então, assim, vai acontecer praticamente a mesma coisa que aconteceu na Libertadores. A única diferença é que na Libertadores nós teremos 3 jogos seguidos entre Flamengo e Internacional. E no confronto contra o Atlético Mineiro teremos 2 jogos, um do Brasileirão e um da Copa do Brasil. Aí tem o jogo do Brasileirão contra o Ceará, lá. O Flamengo joga como visitante. E aí o Flamengo joga novamente contra o Atlético Mineiro. Então, assim como aconteceu contra o Internacional, vai acontecer contra o Atlético Mineiro. Praticamente nesse caso aqui, acho que dentro de 10 dias, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro em 3 ocasiões contra o Internacional. 3 confrontos em 7 dias. Então, tudo que eu não gostaria de que acontecesse, vai acontecer, porque, como eu sempre falo, quando as equipes se enfrentam várias vezes, os treinadores aprendem a enfrentar essas equipes. E para o Flamengo, por ser o melhor time, não é interessante. Para o time que é mais fraco, é mais interessante, porque ele meio que se acostuma a enfrentar o Flamengo. Então, assim, para o Flamengo não é tão interessante assim em relação a enfrentar o Atlético Mineiro dentro de 10 dias, 3 vezes o Internacional, dentro de 7 dias, 3 vezes. Então vai acontecer isso, e aí é a hora que o Flamengo vai precisar rodar o seu elenco, com certeza, porque mais uma vez o Flamengo não deu sorte no sorteio da Copa do Brasil. Na Libertadores, como eu tinha dito, não tinha muito para onde o Flamengo correu. O Flamengo tinha talvez só um adversário que realmente eu gostaria que o Flamengo enfrentasse, que era o Vélez, e não aconteceu. Na Copa do Brasil. Não tinha mais adversários que o Flamengo poderia enfrentar, mais fortes e também mais fracos, mas saiu o Atlético Mineiro. Então o Flamengo mais uma vez não dá sorte no sorteio das oitavas finais da Copa do Brasil. Só para fazer uma pergunta, o Atlético Mineiro tá naquela fase que antes das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, que seria tipo playoffs? Tá. Pois é, bom destacar. Tá. Se esse jogo do Flamengo aí seria basicamente o que? Dia 26 de julho? Lembra? Não tem data específica, mas só para mencionar, o segundo jogo da Copa Sul-Americana, pelo menos que eu tô vendo aqui, é isso aí. O segundo jogo da Copa Sul-Americana do Atlético Mineiro joga em casa contra o Bucaramanga, vem exatamente antes do jogo do Campeonato Brasileiro. Uhum. Então, pensando em Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro, por exemplo, dependendo qual for o primeiro resultado contra o Bucaramanga, o Atlético Mineiro, se estiver dando muita importância para a Copa Sul-Americana, E acredito eu que está. o Atlético Mineiro pode, por exemplo, colocar time titular, obviamente, contra o Atlético Bucaramanga, obviamente dependendo do primeiro Não tem jogo. Atlético Bucaramanga, é só Bucaramanga. Você falou Atlético Bucaramanga. Não, Atlético... Não, entendi. O Atlético Mineiro... Não, acho que o nome do time é Atlético, não? Não, acho que não. Tá, seja o que for. Mas o Atlético Mineiro vai enfrentar... Pelo que tá aqui, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Atlético Mineiro vai enfrentar o Bucaramanga no segundo jogo seria o quê? Playoff, ou fase antes das oitavas de finais da Copa Sul-Americana. Caso, dependendo do primeiro jogo, o Atlético Mineiro deve jogar com o time titular nesse confronto. Com certeza. Se tiver dando grande importância para a Copa Sul-Americana. Depois é o confronto contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí depois vem o primeiro jogo da Copa do Brasil. Pensando em Campeonato Brasileiro, pode ser que o Atlético Mineiro poupe o seu time titular nesse confronto contra o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu diria que existe uma grande chance real disso acontecer também. Pois é. Assim como o Internacional, que tem grande chance de poupar jogadores contra o Flamengo no Brasileirão, até porque eles vão se enfrentar na Libertadores, eu também acho que tem grande chance do Atlético Mineiro acabar poupando jogadores no duelo do Brasileirão no Maracanã, porque o Atlético Mineiro vai estar vindo de um segundo jogo de Copa Sul-Americana e depois tem Brasileirão contra o Flamengo e 3 dias, 4 dias depois tem Copa do Brasil exatamente contra o Flamengo. Então acredito eu que sim, existe uma grande chance do Atlético Mineiro também colocar reserva no Campeonato Brasileiro, porque tanto o Atlético Mineiro quanto o Internacional dificilmente vão disputar o título do Brasileirão. Então eles vão focar o quê? Nas Copas. E aí o Flamengo estará no caminho dos dois, tanto no Brasileirão quanto da Copa. Bom, falando sobre o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é um time que eu assisti algumas partidas. O Atlético Mineiro é um time que cria muitas chances, mas perde muitos gols.
Você acha que o Atlético Mineiro tá criando muita chance? No começo do Campeonato Brasileiro, foi. No começo do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro era um time que criava muitas chances, mas perdia muitos gols. Isso é verdade. Nos últimos jogos, pelo menos os jogos que eu assisti, o Atlético Mineiro é um time que tem tido dificuldades de criar chances de gols. Especialmente não, e inclusive jogando em casa. O Atlético Mineiro ganhou um jogo contra o Fluminense, mas assim, o Atlético Mineiro não criou tantas chances assim. E olha que o Atlético Mineiro naquele jogo acho que chega a fazer 3 gols. Não, o primeiro tempo do Atlético Mineiro naquele dia. Eu acho que o Atlético Mineiro naquele jogo foi 3-2 pro Atlético Mineiro. E assim, foram 4 finalizações no alvo. Exatamente, entendeu? Então assim, só que assim, o time do Atlético Mineiro, eu concordo com a Mariana, dos últimos anos, eu também acho que esse time do Atlético Mineiro, eu não vou dizer que tecnicamente é inferior, mas nos outros anos eu achava que o Atlético Mineiro brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro e esse ano eu já não tenho essa opinião. Antes mesmo de começar o Campeonato Brasileiro eu já não tinha essa opinião. Com a sequência de jogos no campeonato, com a sequência do Campeonato Brasileiro, só tem demonstrado exatamente isso. Que o Atlético Mineiro provavelmente não vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Ele no momento é o 8º colocado com 17 pontos. Pois é, não tá tão longe assim, mas também não tá mas eu acho que vai ter outro time. Acho que não vai ter elenco. Eu acho que outro time, exatamente, ainda mais dependendo da importância que der pra Copa Sul-Americana e pra Copa do Brasil. Agora, o time do Atlético Mineiro, se você olhar o time titular do Atlético Mineiro, o time titular do Atlético Mineiro é bom. É verdade que eles perderam, por exemplo, o Paulinho. E aí, pra mim, foi assim, uma perda significativa, porque pra mim o Paulinho era um dos melhores jogadores do Atlético Mineiro. Mas se você olhar pro time do Atlético Mineiro, o time do Atlético Mineiro é um bom time. O Atlético Mineiro tem o Everson no gol, tem o Júnior Alonso, tem o... Como é que é o nome do zagueiro que você não... O Lianco, que foi expulso no jogo de ontem. Pois é, o Lianco, né? Que foi bem no Campeonato Mineiro, mas depois do Campeonato Mineiro já não tem tido grandes desempenhos, ou desempenhos não tão bons. O Atlético Mineiro, por exemplo, no ataque tem várias opções, e boas opções para ataque. Tem o Hulk, tem o Scarpa, tem o Júnior Santos, tem o Rony, que inclusive marcou o gol do Atlético Mineiro na vitória, acho que foi ontem contra o Ceará. Então, assim, o Atlético Mineiro tem vários atacantes, por exemplo, pensando em time e elenco, vários jogadores que podem, por exemplo, mudar uma partida de futebol, até mesmo pensando em questão de elenco de time que o Flamengo vai enfrentar. E, por exemplo, tem o Rubens, que tá jogando, acho que de lateral esquerda também. Eu sou muito fã do Rubens, acho ele um ótimo jogador, tem jogado na lateral esquerda. Então, assim, o time do Atlético Mineiro é um bom time. Entendeu? Só que, assim, eu concordo com o Atlético Mineiro, eu esperava mais do Atlético Mineiro. Não vou dizer que eu esperava que o Atlético Mineiro, por exemplo, brigasse pelo título do Brasileirão. Mas eu admito que, por exemplo, acho que na nossa tie list a gente colocou, eu acho que eu coloquei o Atlético Mineiro, era o primeiro. Eu acho que a gente colocou o Atlético Mineiro primeiro após os times que não disputavam o título do Campeonato Brasileiro, que é tipo assim, o favorito, ou disputava a Libertadores. O primeiro da lista que a gente colocou foi o Atlético Mineiro. Então, assim, é verdade, estão na 8ª colocação, não estão tão distantes, mas assim, pensando, eu achava que só tinha 4 times melhores que o Atlético Mineiro. Então, o 5º melhor seria o Atlético Mineiro. Entendeu? Então, assim, eu admito que pelo time que o Atlético Mineiro tem, o Atlético Mineiro tem tudo para fazer um jogo muito equilibrado com o Flamengo. Principalmente se o Flamengo colocar um time misto. Exatamente. Se o Flamengo jogasse com o time titular, eu acho que o Flamengo é favorito. Mesmo que, por exemplo, o confronto seja decidido em Minas Gerais. Eu acho que o Flamengo, se jogar com o seu melhor time, eu acho o Flamengo favorito. Porque hoje, para mim, coletivamente, o Flamengo é um time melhor que o Atlético Mineiro. Porém, dá para dizer que individualmente o Atlético Mineiro também tem muitos bons jogadores. Só que aquele nosso Atlético Mineiro, eu acho que vive muito altos e baixos na temporada depois do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro fez um ótimo Campeonato Mineiro, ganhou o Campeonato Mineiro, inclusive sendo campeão, e o Cruzeiro, que agora tá bem, não venceu o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro quem venceu. O Cruzeiro caiu na semifinal do Mineiro. Pois é, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro, eu acho que vive muito um momento de altos e baixos. O Atlético Mineiro vai em jogo que o Atlético Mineiro joga bem, vence, ou tem outros jogos que o Atlético Mineiro até vence, mas faz uma partidas ruins. Entendeu? Então, esse é o ponto. Eu acho que o Atlético Mineiro, no momento, ao menos no Campeonato Brasileiro, para mim, ele tem melhores resultados do que desempenho. Por exemplo, você falou sobre o jogo contra o Fluminense. O Atlético Mineiro não merecia ter vencido o duelo contra o Fluminense, venceu e tal, mas não merecia. O Atlético Mineiro faz um primeiro tempo terrível contra o Fluminense. Outro jogo que eu assisti completo também do Atlético Mineiro, que foi algumas rodadas atrás, 2 rodadas atrás mais ou menos, que foi contra o Corinthians. O jogo foi em Minas também, e o Corinthians foi muito superior ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi a sorte que o placar, se eu não estou errado, acho que terminou 0-0.
E além de o Atlético Mineiro ter jogado muito mal mesmo com 11 jogadores, o Atlético Mineiro naquele dia era para ter ficado com um homem a menos ainda no primeiro tempo, que o Lianco deveria ter sido expulso. Então, assim, o Atlético Mineiro tem algumas boas peças, mas o coletivo do Atlético Mineiro não está tão bom como eu acredito eu que há muitos torcedores do Atlético esperavam estar neste momento da temporada. Principalmente a parte defensiva do Atlético Mineiro, sinceramente, não me passa nenhuma confiança, porque eu acho que o Atlético Mineiro tem zagueiros medianos. Para mim, o melhor zagueiro do Atlético Mineiro é o Júnior Alonso, não é o Lianco. Eu deixo bem claro que, diferentemente de algumas pessoas ou muita gente, acho o Lianco um zagueiro muito fraquinho. Acho que ele deixa o Atlético Mineiro em muitas situações que pode ficar com um homem a menos. Por exemplo, no jogo de ontem, no jogo contra o Corinthians, teve outro jogo que ele também foi expulso. Então, assim, para mim o Atlético Mineiro tem muitas deficiências na parte de trás e na frente. Os jogadores contratados até aqui não conseguiram corresponder tão bem assim como eu ao menos esperava quando o Atlético Mineiro contratou esses jogadores. Então, acredito que se o Flamengo jogasse com seu time principal, os 11 titulares, eu acho que o Flamengo seria favorito com certeza contra o Atlético Mineiro. Se o Flamengo optar por colocar um time misto, que é o que eu espero, acho que, obviamente, o confronto será muito mais equilibrado. E aí você fala, mas se jogar em casa, você prefere o quê? Porque sempre tem essa história. Prefere jogar primeiro em casa ou jogar o segundo jogo fora? O que você acha? Nesse confronto. Porque é sempre bom analisar assim, porque às vezes é melhor você enfrentar, primeiro jogar em casa contra certos times do que outros. Só que então, vamos analisar este confronto contra o Atlético Mineiro. Você prefere jogar primeiro no Maracanã ou o segundo jogo no Maracanã? Eu prefiro jogar o primeiro jogo em Minas Gerais. Com certeza. Então você prefere decidir no Maracanã? Com certeza. Até porque você diferente de, por exemplo, confronto com o Internacional, que eu fiquei ali na dúvida, né? Não tinha muito o que fazer, mas... não, contra o Internacional. Eu fico assim, mas aí eu tinha muito na questão da dúvida, a questão de, por exemplo, o Inter poderia vencer o Flamengo primeiro em casa, na Libertadores, e aí depois o Flamengo teria um resultado que não seria favorável. Aqui, no caso, vai sair o sorteio, lá na Libertadores não tinha o que fazer, era potes diferentes. Aqui a gente vai descobrir no sorteio. Eu admito que, quanto ao Atlético Mineiro, eu prefiro jogar primeiro em Minas e depois jogar no Rio de Janeiro. Por quê? Porque acho que pro Flamengo seria muito interessante que o Atlético Mineiro jogasse primeiro em casa, pro Atlético Mineiro buscar ter que ir pra cima do Flamengo. E eu acho que o time do Atlético Mineiro tem jogos que eles criam muitas chances, mas tem outros jogos que eles não criam muitas chances. E o Flamengo, eu acho que pode depender, ainda mais pela questão de característica, dependendo, por exemplo, se o Flamengo coloca um time misto, acho que pro Flamengo seria mais favorável jogar fora de casa, que aí eu acho que, vamos dizer assim, entre aspas, a obrigação seria do Atlético Mineiro buscar o ataque, e o Flamengo poderia, por exemplo, jogar em transições ofensivas, em contra-ataque, e aí, dependendo, por exemplo, das características dos jogadores que for jogar, seria, eu acho que mais interessante jogar primeiro fora de casa, pensando assim, num time misto. Aí, por exemplo, não teria o Arrascaeta, provavelmente teria, por exemplo, mais jogadores, por exemplo, de atacante de velocidade. Aí eu já acho que já seria mais interessante jogar primeiro em Minas Gerais e o segundo jogo no Rio de Janeiro. E da Maracanã volta a Arena MRV. Eita. Então o Flamengo vai jogar primeiro em casa. A Maiara queria jogar primeiro ao contrário, né? Ficar. Mais uma vez, na verdade. Então, informando ao pessoal aí, informando a todos que estão nos acompanhando, o Flamengo joga contra o Atlético Mineiro primeiro no Maracanã. Depois o Flamengo vai jogar contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. O Flamengo que... Então, o primeiro jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo que na temporada passada na Copa do Brasil, praticamente jogou todos os jogos como... mandante primeiro, né, no primeiro jogo, o segundo jogo como visitante. O Flamengo mais uma vez vai acontecer. E depois tem gente que fala assim, o Flamengo, ele sempre decide em casa. A pessoa que fala isso claramente não acompanha os sorteios do Flamengo, né? Porque foi assim na Libertadores do ano passado, foi assim na Copa do Brasil e vai ser de novo, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Especialmente se olhar a Copa do Brasil, porque assim, Libertadores tem a questão de campanha. Mas assim, do campeonato, na Copa do Brasil, realmente, o Flamengo não tá com sorte em questão de mando de campo, não. Porque mais uma vez o Flamengo vai jogar o segundo jogo fora de casa.